No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então esse é o grande desafio do ser humano, vencer o medo. Carta aos Gálatas, capítulo 5, de 1 a 6. Liberdade é considerado um bem supremo, um ideal para a vida do ser humano, para a vida de um país, de uma nação, dentro dos princípios éticos você pode exercer liberdade. Mas não existe a menor dúvida que a maior liberdade que nós temos é a liberdade para não pecar. Então nós agradecemos a Deus porque em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo nós temos essa liberdade e vamos querer exercê-la o mais intensamente e sempre. Então fica essa questão: você quer viver essa liberdade? O pecado, como nós acabamos de cantar,
traz como consequência o medo, a angústia, a ansiedade e até as doenças, às vezes estão relacionadas. Mas algo especial, medo. Quando Deus procurou Adão, chamou Adão, por que ele estava escondido? Porque ele estava com medo. Então, acima de tudo, nós suplicar que Deus nos livre de qualquer tipo de medo, medo de exercermos a liberdade que temos de pecar cada vez menos no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra que vem nos falar que em Cristo nós temos uma liberdade completa, não dependemos de atos religiosos, penitência, sofrimento, automutilação, autoflagelo, como muitas vezes existe uma tendência dentro de nós nesse sentido. E nós agradecemos e te louvamos pela Tua palavra que vem nos falar dessa liberdade que temos em Cristo Jesus e que tomemos muito cuidado com qualquer tipo de influência que possa nos levar à escravidão, uma vida que não seja completa, o exercício completo da liberdade que temos em Cristo e que ela é feita através do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, mediante a Tua palavra que tem poder de transformar qualquer tipo de pensamento que exista dentro de nós. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo poder. Primeiro resultado importante de nós buscarmos a liberdade e podermos alcançá-la através do conhecimento de Jesus Cristo, quando ele pregava para as pessoas da época, conhecereis a verdade vos libertará. Então esse é o primeiro passo importante que Deus coloca na nossa vida, termos liberdade, e a liberdade fez com que nós pudéssemos escolher por Jesus, tomar uma decisão com Cristo, e ele salientou que essa decisão com Cristo é porque agora nós podemos ter certeza que não somos mais escravos do pecado. Então isso que a carta aos Gálatas vem enfatizando para nós. Algumas pessoas da nação judaica estavam chegando lá na cidade, nas igrejas da Galácia, dizendo para aqueles irmãos que eles precisavam cumprir a lei, os 10 mandamentos, precisavam seguir os rituais, principalmente a circuncisão, porque sem a circuncisão eles não conseguiriam receber a salvação. E foi necessário que essa carta fosse escrita nesse sentido, e existe então uma ênfase muito grande. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando cremos em Cristo, por que nós temos a certeza que deixamos de ser escravos do pecado? Porque Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, eu não preciso mais carregar pecados. O resultado extremamente significativo é que agora eu não preciso carregar culpa. Nós precisamos ainda do arrependimento, precisamos ainda que Deus sonde o nosso coração para mudanças importantes no nosso caminhar aqui na terra, mas eu posso ter a certeza que nenhuma condenação mais pesa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, não há medo. Então, quando o homem pecou, desobedeceu, qual foi o primeiro resultado importante, negativo na sua vida? Foi o medo. Ele sabia que tinha transgredido a vontade de Deus,
e ele começou a sentir medo. Então, quando Deus perguntou: Adão, onde estás? Eu estou aqui escondido. Deus sabia, lógico, diz a onisciente, e ele sabia onde ele estava, mas aquela questão foi importante para ele reconhecer que ele estava com medo. Você tem sentido medo ultimamente? Quem não sente medo? Mas o medo só pode ser vencido quando nós cremos que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então o que aconteceu? Quando Deus chamou o nosso pai da fé, Abraão, ele saiu de um sistema religioso extremamente supersticioso. O que vai acontecer amanhã? Vamos olhar para os astros. E de repente a astrologia falava umas coisas lá que não ia ser um dia bom, eles passavam o dia todo com medo. Quem aqui já andou seguindo o horóscopo, né? Dificilmente alguém não andou escutando um horóscopo e falou: esse dia hoje não é meu dia, porque eu sou de tal signo, né? Vocês pensam que isso é da agora? Isso é lá do tempo de Abraão. A Babilônia, o Ur dos Caldeus, era um terreno fértil de superstições, de medos, e superstições e medo andam juntos. Por isso que essas pessoas que praticam astrologia conseguem dominar muitas pessoas. Então nós agradecemos a Deus porque hoje nós temos o bem maior da nossa vida, que é Cristo Jesus, e Cristo Jesus é liberdade. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus e a verdade vos libertará. E como resultado fundamental dessa liberdade, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Continua a necessidade de arrependimento? Tenho insistido isso com vocês? Sim, porque às vezes tem crente que acha que já chegou numa plataforma, num estágio que não precisa nem se arrepender mais. Já sabe tudo, ele não peca mais, né? Todo mundo peca, mas ele não peca. Critica todo mundo, acha que todo mundo está errado. Então, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito Santo, que dá vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei, os 10 mandamentos, eles falam tudo aquilo que nos condena. Não, o que é os 10 mandamentos? É condenação na certa. Mas agora Deus nos libertou dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram para fazer com que a gente chegasse em Jesus. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela nossa carne, nosso eu, as nossas tendências pecaminosas, Deus o fez enviando seu Filho à semelhança de um pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, no corpo de Jesus, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o primeiro item importante da liberdade é você ter certeza que agora você não precisa mais ter medo. Livres do medo? Segundo resultado importante que nós vemos nesse texto, que os gálatas precisavam receber, com respeito à circuncisão. 99 anos, praticamente 25 anos obedecendo a Deus, com as suas limitações humanas. Aceitou o convite para a liberdade. Quando ele saiu lá do Ur dos Caldeus, da Babilônia, ele começou uma nova vida. Ele não olhava mais para os astros, ele não olhava mais para os deuses de pedra que eles construíam, ele não olhava mais para as filosofias dos caldeus, ele olhava para Deus. Ele só pensava em Deus. Mas ele continuava fazendo coisas que não devia fazer. Por isso que com 99 anos Deus fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Com 99 anos precisava ainda ouvir, lógico que precisa. Enquanto estivermos aqui na terra, nunca se ache, né? Bom, o que aconteceu? Então ali nós temos um aspecto importante. Para nós vivermos essa vida de liberdade, é fundamental que você reconheça, que você viva uma unidade perfeita com Jesus. Nós estamos unidos perfeitamente com Jesus? Certeza. Eu estou à porta e bato. O que você falou para ele? Entra. Então, a união é perfeita. Agora, por ser uma união perfeita, quer dizer que você já faz tudo certo? Claro que não. Porque o ser humano, o crente, pode resistir à ação do
Espírito Santo. Então, o que vem depois da liberdade? Vem você ter uma vida com muita intimidade com Jesus. Como é que isso era representado na época de Abraão? Então, na mesma época que Deus falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, falei, eu vou estabelecer com você um sinal, uma marca que vai ser feita nos meninos, todos os sexos masculinos, ao nascerem no 8º dia. Essa marca se chama circuncisão. Mas a palavra circuncisão, Deus deixou bem claro, isso aqui significa que você precisa dessa marca, você precisa desse sinal, você precisa estar lembrando, quando você pratica a circuncisão no menino, que você está unido comigo. Era uma forma de nos ensinar, uma forma pedagógica. Ele não tinha a Bíblia para ler todo dia, ele ainda não tinha a compreensão que nós temos de Jesus, ele não tinha ainda ouvido falar aquilo que Jesus disse para nós, olha, eu neles, tu em mim, e eu quero que você, Pai, faça com que eles se sintam dentro de mim e eu dentro deles. Não foi assim que ele falou na oração? Então, eles não tinham ainda essa compreensão, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, o que é importante? Estar unido. O que lá o profeta Isaías falava? Não temas, porque estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Né? Então nós temos essa certeza, e como é que vem essa certeza? Mediante a palavra. Você começa a ler a Bíblia, você está desanimado, parece que eu estou sozinho, ninguém está prestando atenção em mim, ninguém me valoriza, de repente você está lendo a Bíblia e fala, puxa, Deus me ama, Deus é tudo na minha vida. Porque meu pai não gosta de mim, minha mãe, tá. Para com isso. Por quê? Porque existe alguém que está unido comigo de uma forma definitiva, perfeita. Só que nós temos as nossas limitações de viver essa unidade. Tanto é que Jesus orou por isso. E nós temos que continuar orando para que nós sejamos unidos. Precisamos ser unidos como o quê? Como família. Então seja unido com a tua família. A gente até comentou lá no culto, né, que era impressionante a preocupação, o cuidado, não digo nem preocupação, o cuidado que ela tinha com João Vitor, com Wesley e antigamente com as sobrinhas, né? Sobrinhos, né? Ela me levava lá, Ticiane, está convulsionando, não sei o que lá. Então, isso mostra a unidade que ela tinha com as pessoas. Unidade é estar junto, unidade é fazer junto, unidade é orar, interceder pelas pessoas. Olha que coisa maravilhosa, você ora e você está promovendo unidade. Então, além da a liberdade que permite agora eu exercitar a unidade. E o que é unidade? Circuncisão. Agora, eu preciso de circuncisão hoje? É claro que não, porque a minha unidade é quem? É Jesus, a minha união é Jesus. Quando nós celebramos a ceia, não falamos que ele é o cálice da nova aliança, o cálice da nova união. Então todo aquele... Você já pensou se você tivesse que trazer um montão de carneiros, de bois aqui para serem sacrificados aqui no altar? Graças a Deus estamos livres de tudo isso. Agora, eles precisavam daquilo, porque eles não tinham ainda possibilidade de ter a revelação que nós temos hoje. Por isso que a gente insiste com vocês, a revelação de Deus, como é que ela é? Ela é o quê? Gradativa e progressiva e plena em Jesus. Então eles precisavam da circuncisão, eles precisavam levar milhares de carneiros lá. Aquilo resolvia? Deus falou, não resolve, mas vocês conseguem perceber nisso, que um dia viria o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. O Cordeiro de Deus que nos salva. Então sempre que você pensar em circuncisão, você vai pensar em quê? No ritual, no sinal? Não, vou pensar em quem? Em Jesus. Então os gálatas precisavam disso, porque estavam chegando lá uns judeus e falaram, sem circuncisão você não vai ter a presença de Deus na sua vida. Se você não cumprir os 10 mandamentos, você não vai ser salvo. Se dependesse de cumprir os 10 mandamentos, ninguém seria salvo. Todo mundo concorda com isso. É isso que a carta aos Gálatas insiste conosco. Então, agora nós agradecemos a Deus, como Paulo escreve a Tito, houve tempo em que nós
também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros, mas quando se manifestou a bondade de Deus, do amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por cumprimento dos 10 mandamentos, não por atos de justiça, por nós praticados, mas devido à misericórdia. E quando nós fazemos o que é certo, não fazemos mais do que devemos. E quando fazemos tudo o que temos que fazer, ainda somos servos inúteis. Então, vamos repetir? Em Cristo eu tenho liberdade. Em Cristo eu tenho união com o Pai e com o Espírito Santo. E com os meus irmãos. Às vezes eu penso assim, não, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo tudo bem, mas com os irmãos não. Não sei como é que as pessoas arrumam essas ideias, né? Porque o que é a igreja? O que é a igreja? Corpo de Cristo. Como é que alguém pode criticar a igreja, falar mal da igreja, brigar com a igreja? É um absurdo. Concorda ou não? Eu estou sendo exagerado. É o corpo de Cristo. Então, o que caracteriza a igreja? Uma das características é a unidade. Por isso que você vê que todas as cartas insistem nisso. Terceiro, então agora eu tenho liberdade porque eu conheço Jesus, agora eu tenho união porque eu conheço Jesus. O terceiro, ele salienta um aspecto importante, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum. Então nenhum ritual tem importância, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, o amor que faz com que nós tenhamos o quê? Fé. Como é que Deus nos salvou? Pelo amor. Porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi pelo amor. Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nossos pecados, quando nós ainda não tínhamos a mínima intenção de sermos alcançados pelo amor dele. Vejam que grande amor nos concedeu o Pai, sermos filhos de Deus. Em amor nos predestinou para sermos filhos por adoção em Cristo Jesus. Então, o que ele está dizendo agora? Olha, daqui para frente, primeiro, você tem liberdade. Segundo, você está unido com Cristo. Terceiro, você pode viver uma vida com fé, porque tem alguém que ama você. É isso que nós precisamos? Vamos precisar orar o horóscopo, vamos precisar de superstições, vamos precisar de benzimentos, vamos precisar de fazer penitência, fazer sacrifício, vamos precisar de nos autoflagelar. Nada disso tem importância. Nada disso, isso é como se nós estivéssemos colocando a graça como sem valor. Que ele fala cair da graça. O que é cair da graça? É você não valorizar a graça. Você achar que você pode fazer alguma coisa para ir bem na prova sem orar. Tem que estudar, mas até para estudar você tem que pedir para Deus. Já perceberam que às vezes a gente não consegue fazer nada sem primeiro? Hoje eu vou limpar a casa. Se você não orar antes, você não consegue limpar a casa. Você fica enrolando para cá e para lá, não limpa a casa. Orou? Vai lá e limpa. Então, o que fez você limpar a casa? Oração. A oração. Às vezes nós fazemos coisas porque somos obrigados, ali falando na hora, mas tudo que você fizer e que for precedido da oração, é porque você acredita que Deus te ama e que Deus tem poder de fazer com que você faça aquilo que tem que fazer funcionar. É o que nós vimos domingo, né? Tudo que fizer, façam como se estivesse fazendo para Deus. Então, é pela fé. Mas o que vem antes da fé? O amor. Não é isso que a Bíblia fala? Que nós devemos estar pautados na fé, na esperança e no amor. Mas o maior deles é o amor. Então, ele dá a solução perfeita para você viver uma vida com qualidade. Liberdade, porque agora eu posso escolher. Antes eu era escravo do pecado. Segundo, eu tenho uma união perfeita, alguém que sustenta a minha vida, e Deus derramou o seu amor na minha vida para eu poder fazer as coisas que eu tenho que fazer sem sentir medo. Então nós agradecemos, louvamos a Deus, porque hoje é possível você exercer o amor. E o que é o amor? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não sente inveja,
o amor não se envaidece, não sente orgulho, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Isso é amor, mas só pelo poder de Deus que nós podemos pensar em amor. O profeta Sofonias, ele nos traz um recado de Deus muito importante, porque para a época já sinalizava tudo aquilo que ia acontecer conosco hoje. E acreditamos que essa é uma conclusão importante para nós hoje. Profeta Sofonias. Naquele dia se dirá em Jerusalém. Que dia é esse? É hoje para nós. Mas o dia que Jesus veio aqui, na terra. Não tema, ó Sião. Então não sinta medo. Resolva definitivamente o problema que invadiu o coração de Adão e que foi perpetuado para toda a humanidade, só resolvido quando nós cremos no amor de Deus. Não tema, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, hoje Ele está em nós, temos a certeza, poderoso para salvar. Ele se regozijará, ou seja, vai sentir muita alegria em você. Vamos falar juntos? Deus tem alegria em mim. Olha que coisa, né? Mas eu, pecador? Não, Deus tem alegria. Ele se regozijará em você, com o seu amor vai renovar você, Ele vai sentir alegria em você com brados de alegria. Você já imaginou a cena? Deus falando bem alto, usando toda a sua onipotência para dizer: eu tenho alegria em vocês. Deus é bom, Deus é maravilhoso. É esse Deus que nós cremos. Não o Deus lá, os deuses que Abraão acreditava antes de aceitar o convite para sair da terra. É esse Deus que nós cremos. Um Deus que fala: no amor não há medo, porque o medo pressupõe castigo, e o castigo que eu tinha que sofrer foi pago na cruz. Colossenses, ele fala assim que o documento que nos acusava, ou seja, os 10 mandamentos, Jesus riscou. Uma tradução fala assim, que Jesus riscou, tirou da nossa mão, riscou e pregou na cruz. Então a gente carregava um documento, com todo o dossiê da nossa vida, a história da nossa vida. Deus pegou, tirou de nós, através do Filho dele, riscou e ainda pregou na cruz. Então, portanto, não há mais medo. Vamos orar? Senhor, agradecendo porque Tu nos livraste do medo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Te agradecemos pela Tua palavra, da mesma forma como os Gálatas precisavam dessa orientação, de viverem a liberdade é conhecer Jesus, é passar pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Por isso que Ele definitivamente diz para nós: conhecereis a verdade vos libertará. Te agradecemos porque essa liberdade faz com que nós possamos ficar livres de condenação. Te agradecemos pela união, essa união que faz com que nós possamos ter a certeza que em qualquer circunstância, Tu estás conosco através do Teu Filho, através do Espírito Santo, onde quer que nós estejamos, em qualquer situação, és Tu que estás conosco, unido de uma forma indestrutível. Te agradecemos porque o amor faz com que nós possamos viver uma vida com fé, uma vida com esperança, uma vida com segurança e enfrentando todas as tribulações dessa vida, no poder do Espírito Santo, tudo fica bem. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém.